Imagine o cenário. O povo de Israel está dividido, confuso, sem direção espiritual. O rei Acabe governa com mãos fracas, mas é manipulado por uma mulher poderosa e cruel, Jezabel, que trouxe para o reino o culto a Baal e Asherá, deuses estrangeiros ligados à fertilidade e aos rituais pagãos mais extremos. Os profetas do Senhor estão sendo perseguidos e mortos. A fé verdadeira está sendo sufocada. É nesse contexto sombrio que surge uma figura inesperada. Elias, o tesbita, vindo de uma região pouco conhecida, sem linhagem sacerdotal, sem títulos, mas com uma fé capaz de abalar os céus. Elias aparece de forma abrupta, quase como um trovão. Ele entra diante do rei Acabe e declara: "Tão certo como vive o Senhor, diante de quem estou, não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra." E então desaparece. Essa declaração não era apenas ousada. Era um golpe direto na principal divindade que Jezabel promovia, Baal, considerado o deus da chuva e da colheita. Elias estava desafiando diretamente o poder daquele falso deus. Durante 3 anos, a terra seca se tornou um lembrete vivo do silêncio de Baal e da autoridade de Elias. Mas Deus não deixou Elias sozinho. Durante esse tempo, ele foi escondido por Deus junto ao ribeiro de Querite, alimentado por corvos. Depois, foi enviado à casa de uma viúva em Sarepta, em território estrangeiro, onde a farinha e o azeite nunca acabavam. Quando o filho da viúva morreu, Elias orou como nunca, clamando por um milagre, e Deus o ouviu. O menino ressuscitou. Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que nós, mas sua fé colocava ele em sintonia com o sobrenatural. Deus respondia aos seus clamores de maneira direta e poderosa. Então chega um momento decisivo. Deus manda Elias sair do esconderijo e enfrentar novamente Acabe. Elias propõe um desafio público no Monte Carmelo. A cena é dramática. 450 profetas de Baal, mais 400 de Asherá, contra um único homem. O povo de Israel está ali, hesitante, dividido. Elias se levanta e pergunta: "Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no." Ninguém responde. O silêncio é pesado. Elias propõe o duelo. 2 altares, 2 bois, nenhum fogo. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começam. Clamam, gritam, dançam, se cortam até sangrar. Horas se passam e nada acontece. Elias observa e começa a zombar deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo ou viajando. O sarcasmo de Elias mostra sua confiança. E então chega a sua vez. Elias reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Manda encharcar o sacrifício com água 3 vezes, a ponto de encher uma valeta ao redor. Não há como fogo humano acender aquilo. Então ele ora. A oração de Elias é curta, mas carregada de fé. "Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus, e que estás trazendo o coração deles de volta." E o fogo cai. Não só queima o sacrifício, mas lambe-a. Água consome as pedras e a terra ao redor. O povo se prostra, grita em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias ordena que os profetas de Baal sejam capturados e eliminados. A restauração espiritual começa ali. E logo depois Elias sobe ao monte e ora 7 vezes até que uma pequena nuvem aparece. A chuva, depois de 3 anos, finalmente volta. Mas mesmo após esse triunfo, Elias desmorona. Jezabel ameaça matá-lo e ele foge. Vai até o deserto, deita debaixo de um zimbro e pede para morrer. O mesmo homem que orou por fogo e por chuva, agora se sente derrotado. Mas Deus não o abandona. Um anjo o alimenta. E Elias caminha por 40 dias até o Monte Horebe. Lá Deus se revela não no fogo, não no vento, não no terremoto, mas num sussurro suave. Isso muda tudo. Deus mostra a Elias que ele não está sozinho. Ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se dobrado a Baal, e Deus dá a Elias uma
nova missão: ungir novos reis e chamar Eliseu para ser seu sucessor. A jornada de Elias não termina com fracasso. Pelo contrário, quando chega o momento final, ele é levado por Deus de forma única na Bíblia. Elias está andando com Eliseu, quando de repente um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes aparece. Um redemoinho envolve Elias, e ele é levado ao céu sem experimentar a morte. Eliseu chora, rasga suas roupas e vê o manto de Elias cair, símbolo de que agora ele continuará aquela missão. Elias é mais do que um profeta. Ele é um símbolo de confronto, fé, ousadia, humanidade e redenção. Ele aparece séculos depois ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus. E em Apocalipse, é mencionado como um dos que virão no fim dos tempos. Sua vida nos desafia a ter fé quando tudo parece estar contra nós, a não ceder diante da cultura dominante e a lembrar que Deus ainda fala, mesmo no silêncio. Se essa história mexeu com você, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda levanta profetas e ainda envia fogo do céu quando é preciso. Até a próxima!